eu sou a Ayla, esse é o podcast do Vem o Teu Reino e eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Seja bem-vindo, vamos juntos aprender sobre a Palavra de Deus e hoje o tema do nosso devocional se chama Relacionamentos Restaurados. Eu quero, queridos, que você preste muita atenção, porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas e muitas famílias têm sido afligidos por profundas feridas que têm afetado os relacionamentos. E aqui entenda relacionamentos como relação entre pais e filhos, entre esposos e esposas, relação até mesmo entre amigos, relação entre você e seu chefe. Queridos, preste atenção ao que diz a palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Quero que você preste atenção nisso, queridos. Hoje em dia, maridos e esposas estão sofrendo as consequências de conflitos que não foram corretamente resolvidos. E aí eu vou enquadrar aqui um pouco mais, não só maridos e esposas, mas há relacionamentos quebrados entre pais e filhos. Hoje em dia a gente tem vivido relacionamentos quebrados entre irmãos, entre irmãs, relacionamentos quebrados entre parentes. O que eu tô querendo dizer, queridos? As famílias estão vivendo algum tipo de problema dentro dos seus relacionamentos. E se você parar para pensar, a maioria desses ferimentos, eles surgem sem intenção. Através, às vezes, de uma palavra, às vezes de um gesto impensado, às vezes através de uma atitude, de uma postura, às vezes tomada sem sabedoria. E eu quero que você reflita nisso. As pessoas são sensíveis e elas se ferem com facilidade. Algumas feridas são geradas de forma intencional também. Às vezes por inveja, por vingança, por raiva, por amargura. Infelizmente, queridos, essas situações elas não são tratadas como elas deveriam ser. Às vezes a gente acha que o tempo é que vai resolver os problemas. A gente fala assim, não, isso aí eu não vou resolver não, deixa que o tempo cura tudo. Mas não é assim não, queridos. Nós temos que entender que os conflitos não resolvidos, eles não desaparecem por si só. Pelo contrário, com o passar do tempo, esses conflitos eles pioram e eles ganham uma proporção maior. É por isso que, se você olhar numa discussão, às vezes aqueles problemas antigos eles sempre voltam à tona com muita facilidade e eles são novamente discutidos por isso, porque tem coisa lá atrás que não foi resolvida. Queridos, preste atenção, para nós solucionarmos os nossos problemas de relacionamentos, e aí eu volto a falar não só sobre marido e esposa, filhos, pais, entre parentes, entre irmãos, para nós solucionarmos problemas de relacionamento que a gente anda tendo. Não existe uma receita de bolo. Mas algumas coisas nós temos que considerar e colocar em prática, queridos. Primeira coisa, nós precisamos buscar a fonte correta. Antes de qualquer coisa, ore a Deus e apresente a sua causa diante dele. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, hoje, assuma a sua parcela de culpa. Nós temos a tendência em atribuir tudo aos outros, como se nós fôssemos perfeitos, e nós sabemos que nós não somos. Às vezes você está no meio de um conflito aí, seja na sua casa, seja no seu trabalho. É muito comum nós vermos várias acusações que não ajudam em nada. Queridos, que hoje nós tenhamos a humildade de assumir os nossos erros e que nós tenhamos disposição em mudar aquilo que está sendo prejudicial nos nossos relacionamentos. Entenda que as palavras-chave que nós precisamos dentro de um relacionamento saudável precisa ser palavras de humildade. Você precisa assumir, eu errei, me perdoa. Queridos, quantas vezes entre marido e mulher, o homem ou a mulher não fala, me perdoa, eu errei. Queridos, isso magoa. Cuidado com isso, talvez você está gerando uma ferida aí no seu esposo, na sua esposa.
Ou entre seus filhos, relação entre pai e filhos. Aprenda a reconhecer os seus erros. Não deixe que a amargura tome conta dos seus sentimentos. Deixe que o Espírito Santo fale mais alto. Aprenda a ser mais tolerante, mais amável, mais paciente. Queridos, entenda que a amargura, ela é um pecado. E esse pecado precisa ser confessado e abandonado. Caso contrário, a amargura poderá destruir os seus relacionamentos. Em nome de Jesus, que hoje a gente aprenda com esse devocional, que nós estejamos prontos a perdoar por mais difícil que seja. Entenda isso, perdoar não é uma questão de sentimento, perdoar é uma decisão. É uma opção que nós fazemos baseado no amor com o qual nós também fomos perdoados por Deus. Que você possa reconstruir hoje as pontes que foram quebradas. Que você busque através do diálogo a restauração desse relacionamento aí que foi afetado. Talvez você está precisando resolver um conflito com sua mãe. Talvez você está precisando resolver um conflito com algum irmão. Talvez você está precisando resolver um conflito aí com sua esposa, seu marido. Às vezes seu namorado, sua namorada. Você precisa resolver um conflito com seu chefe. Precisa resolver um conflito dentro da sua faculdade, com algum amigo, com alguma amiga. Queridos, eu sei que não é fácil, pode levar um tempo. Mas lembre-se que toda relação pode ser restaurada por Deus. Pare de alimentar e dar ênfase àqueles sentimentos que têm te prejudicado. Valorize as pessoas que estão à sua volta. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Todos nós, queridos, temos que aprender a perdoar e também a pedir perdão. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ler o que a gente leu nesse versículo hoje, para a gente se voltar para o Senhor. Porque Deus, queridos, Ele é capaz de restaurar, de curar qualquer relacionamento. O Senhor é capaz de sarar qualquer ferida que porventura esteja aberta hoje no nosso coração. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esse devocional. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. A Tua graça nos alcança. E a Tua palavra diz que nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque o Senhor tem poder para nos curar. O Senhor tem poder para restaurar todas as feridas. Deus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que me ouve hoje, Pai. Se porventura, Deus, tem algum relacionamento quebrado, se tem alguma coisa, Pai, que precisa ser resolvida, nós entregamos, Deus, essa situação diante do Senhor. Que o Senhor ajude esse meu irmão, essa minha irmã, para que ela aprenda a perdoar, para que essa pessoa aprenda a confiar no Senhor, meu Deus, para que essa pessoa tire do seu coração toda a tristeza, toda a raiva, toda a amargura, que ela perdoe essa situação, que ela resolva esses conflitos, no nome de Jesus, meu Pai. Nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, ó Pai, por isso, Deus, nós pedimos para o Senhor, que o Senhor nos ajude a amar aqueles que estão à nossa volta, assim como o Senhor nos ama e assim como o Senhor nos perdoou. Oh, meu Deus, nos ajude a também amar e perdoar as pessoas que se relacionam conosco. Nós pedimos a Tua proteção nesse dia, meu Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor não nos abandona e o Senhor nos mostra na Tua palavra que qualquer relacionamento pode ser restaurado. Ah, Deus, que maravilha! Nós consagramos o nosso dia a Ti, nós consagramos a nossa semana a Ti. Eu consagro a Ti, meu Deus, a vida dessa pessoa e que as Tuas misericórdias sejam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.